Boa tarde a todos. Seguimos com o nosso simpósio Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural Católico. A primeira conferência desta tarde será ministrada pela especialista em Administração Cultural e Preservação do Patrimônio, Rosana Deleles, que falará sobre elaboração e apresentação de projetos culturais, as leis de incentivo à cultura. Uma salva de palmas, por favor. Rosana Deleles é formada em Física pela PUC São Paulo, especialista em Administração Cultural e diretora executiva da Formarte há 22 anos. Alô? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e congratular a Arquidiocese de São Paulo, a Fundação São Paulo, a equipe organizadora desse simpósio, tão importante para nós, principalmente não só para nós paulistas, mas como para o Brasil. E a importância está exatamente da gente acompanhar, discutir cada vez mais a preservação do patrimônio histórico brasileiro, paulista, e, quando nós falamos brasileiros paulistas, falamos também na preservação do patrimônio histórico católico, visto que o grande patrimônio nosso, no Brasil, vem do patrimônio católico, não só as igrejas, como também as imaginárias, os acervos, enfim, os elementos culturais que compõem o patrimônio histórico nacional. Então, parabéns a Dom Odilo, parabéns à Fundação de São Paulo, parabéns à PUC de São Paulo, minha faculdade querida. E estamos aqui para conversar um pouco com vocês a respeito das leis de incentivo à cultura que possibilitam alguns investimentos na área de patrimônio histórico. Vai passar um primeiro vídeo, Pedro, obrigada, que é uma apresentação rápida da minha empresa e do que nós fazemos. Dizem Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, mas são já 20, vamos para 23 anos. Os 20, é que no Brasil se comemora 5, 10, 15, 20. Então, esperamos estar aqui aos 25, com melhores perspectivas para o nosso patrimônio histórico. Bom, a minha fala, basicamente, é sobre, que me pediram, é sobre como é que a gente dá o primeiro passo para a elaboração dos projetos culturais através das leis de incentivo. O que eu fiz aqui, para iniciar, é um primeiro apanhado para vocês terem ideias do que a gente difere em termos de investimentos.
Na área do patrimônio histórico, nós temos duas linhas básicas, eu diria, de investimentos. São os investimentos públicos, que é quando o recurso vem dos cofres públicos, da administração direta ou indireta, e são trazidos para nós, especialistas e, enfim, empresas especializadas na área, na forma de licitação. São as grandes concorrências de, normalmente, espaços públicos, tombados, ou espaços religiosos que os governos, enfim, federal, estadual e municipal, acabam licitando com recursos próprios. Alguns recursos privados, que a gente fala, que são recursos que a gente pode fazer através de convênios. São convênios que também os governos de Estado, municipal e federal, fazem com entidades sem fins lucrativos, que possuem no seu patrimônio bens históricos tombados. Então, isso também é uma forma de viabilizar financeiramente. O que nós temos de recursos públicos sem renúncia fiscal, mais ou menos, nós temos o FID, que é o Fundo de Interesse Difuso. O FID é um fundo que advém de TACs. TACs são termos de ajuste de conduta, que a Secretaria de Justiça, o Ministério Público, ofere a empresas que não cumpram legislações ambientais ou patrimoniais. Essas multas vão para esse fundo. Esse fundo é regido pela Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, e esse fundo, a cada 2 anos, provavelmente esse ano teremos novamente um novo edital, onde as entidades, os proprietários, só pode ser ou prefeituras ou entidades sem fins lucrativos. No caso, a igreja é uma entidade sem fins lucrativos, poderá inscrever o seu projeto para conseguir recursos desse fundo para fazer a sua restauração. Esse fundo ele é voltado para a área de meio ambiente, recuperação de praças, recuperação, enfim, de leitos de rio, toda a parte de meio ambiente. E ele também é voltado para a preservação do patrimônio arquitetônico. Nesse novo edital, não se sabe se a parte de acervo também será contemplada. No primeiro edital, foi contemplado a parte de arquitetônico. Como exemplo, nesse edital, nós tivemos a recuperação do Seminário da Luz, que todos vocês sabem que foi atingido por um fogo, e foi feito um projeto, e esse projeto foi agraciado, e foram investidos mais de R$2 milhões para a recuperação do seminário, uma parcela do Seminário da Luz. Nós temos emendas parlamentares. As emendas parlamentares também podem vir dos deputados. Normalmente, essas emendas vêm mais para o pessoal do interior, onde o deputado tem uma presença mais marcante em sua comunidade, e ele pode, sim, através da emenda, encaminhar recursos que serão feitos através de convênios com as entidades sem fins lucrativos que sejam proprietárias de bens históricos tombados. Nós temos a Lei do Potencial Construtivo. A Lei do Potencial Construtivo é uma lei para a cidade de São Paulo. Nós temos poucos exemplos aqui de viabilidade financeira através do potencial construtivo. Se não estou enganada, o Mosteiro de São Bento de São Paulo, Mosteiro de São Bento, conseguiu transpassar a burocracia que é essa legislação, que, se tivesse um funcionamento mais dinâmico e menos burocrático, talvez fosse um dos grandes incentivos, investimentos para o patrimônio histórico na cidade de São Paulo. Nós temos o programa DOT. O programa DOT foi regulamentado, ele já existia, é um programa antigo, acho que vocês conhecem, que é o programa DOT, uma obra artística, DOT, uma praça. Quando vocês passam por São Paulo, vocês veem aquelas plaquinhas, né? Essa praça foi adotada, isso é um programa municipal que já existe há alguns anos.
Agora, quando eu falo nós, também nós fundamos uma entidade que chama ACER, é a entidade de empresas e uma associação de empresas e entidades voltadas para a preservação do patrimônio histórico, que compõem várias empresas e várias entidades, onde nós também fizemos uma frente muito grande com a Secretaria Municipal de Cultura, para que a gente pudesse também utilizar nas fachadas dos bens históricos publicidade, porque a Lei Cidade Limpa inviabilizava isso. Agora nós tivemos a primeira brecha foi com os ônibus, né, nos pontos de ônibus, que a gente começa a ver publicidade nos pontos de ônibus, e a atual gestão da prefeitura assinou um decreto, agora, final de maio, se não me engano, onde nós poderemos fazer publicidade nas fachadas para a recuperação de patrimônio histórico. Durante a obra, não pode virar um painel ad eternum. Então, isso também ainda é muito novo e a gente ainda não tem nenhuma experiência, nem do lado de cá do balcão, nem do lado de lá do balcão. Quando eu falo isso, é a iniciativa privada e nem a iniciativa pública ainda exercitaram esse decreto por ele ser muito novo. Mas é uma grande possibilidade para nós de termos investimentos para podermos preservar as nossas fachadas históricas. PAC, o Plano de Aceleração de Crescimento, que vocês também já devem ter ouvido falar, que o PAC é um programa do governo federal. Claro, o PAC sofreu, como todos nós, com essa recessão que estamos passando, mas muitas igrejas foram restauradas, principalmente no Triângulo Mineiro, na Bahia. Os patrimônios foram recuperados através do financiamento do PAC, né, diretamente através do IFAM. E os editais PROAC, Fundo Nacional de Cultura. PROAC é uma lei de incentivo que ela foi dividida em duas partes. Uma que é o incentivo do ICMS, que eu vou me ater mais à frente, e a outra é o PROAC Editais. A Secretaria de Estado da Cultura libera os editais, as empresas, as prefeituras, as entidades se inscrevem em seus projetos e eles são avaliados e tem um recurso para isso. Me parece que agora está aberto um edital para a questão de acervos, preservação de acervo. O recurso não é grande, mas é sempre bem-vindo. Todo recurso é sempre muito bem-vindo. E agora eu vou me ater mais à questão mesmo do que nós trabalhamos, que são os incentivos fiscais, a Lei Rouanet, que é a lei federal, que vocês já conhecem bastante, o PROAC, que é a isenção do ICMS. Nós temos uma legislação em São Paulo, que é o PROMAC, só não está regulamentado. Isso é uma outra também frente que nós temos brigado, entre aspas, com o poder público municipal, porque é a isenção do ISS, é a antiga Lei Mendonça repaginada, e esse recurso do ISS em São Paulo nos daria um volume financeiro grande para que a gente pudesse aplicar em projetos culturais, no caso, patrimônio histórico. Bom, e a Lei das Fachadas Históricas, que também é isenção fiscal, é uma lei também que já existe e ela permite ao proprietário que, caso ele recupere a sua fachada, ele tem isenção durante 10 anos, prorrogados por mais 10. É uma lei, né, um decreto, né, lei, que teve uma ascensão logo no início da sua decretação, em gestões passadas, mas, nas últimas gestões, nós temos tido grandes dificuldades. Uma, porque os próprios proprietários dos imóveis não teriam que fazer um investimento anterior para depois começar a debitar o IPTU. Esse investimento, hoje em dia, não existe. Então, o proprietário não tem recurso para que ele possa investir na recuperação do seu patrimônio histórico. Podemos. Eu que mudo, né? Desculpa. Bom,
Aqui, mais ou menos, eu explico o que são essas leis. A lei da fachada, concede incentivo fiscal de IPTU, Secretaria de Habitação e Desenvolvimento, é onde nós temos que nos reportar, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, dedução do imposto, fica concedido por um prazo de 10 anos e consistirá no recebimento pelo proprietário do imóvel ou patrocinador do certificado expedido pelo poder público. Esse certificado, então, todas as vezes que você for pagar o IPTU, você deixa de pagar o IPTU durante um período de 10 anos. Essa é uma conta que se faz matemática e que, normalmente, ela não fecha. O investimento que se faz para a preservação da fachada é muito maior do que a isenção que você vai obter. Então, existe a lei, a gente acha importante, mas ela precisa ser revista, principalmente por conta de fechar essa conta. Tá? Aqui nós temos o PROMAC, que é o que eu acabei de falar, é a isenção de ISS e IPTU pela lei municipal, não está regulamentada, foi assinada na gestão passada, mas, nesse momento, nós estamos discutindo com a Secretaria Municipal de Cultura a sua regularização. Claro que, numa época de crise, o poder público não quer abrir mão de nenhum incentivo. Então, é uma briga boa, mas eu acho que nós vamos conseguir. O PROAC, que é a isenção de ICMS, empresas privadas, pessoas jurídicas, pode apresentar projeto a pessoas físicas ou pessoas jurídicas na Secretaria de Estado da Cultura. Você passa por um processo de avaliação e, se você tiver com toda a documentação exigida e com um projeto dentro dos conformes que eles determinam, orçamentos, inclusive, você fica apto a captar recurso junto à iniciativa privada que recolha ICMS para o Estado de São Paulo. O valor, né, a porcentagem de isenção é até 3% de cada empresa. E, normalmente, são empresas que têm circulação de mercadoria, então não adianta procurar bancos, porque banco não tem circulação de mercadoria. Mas as outras empresas, transportadoras, enfim, são empresas de alimentação, empresas de telecomunicação, essas empresas todas pagam ICMS. E até 3% desse ICMS pode ser deduzido para projetos culturais em todas as áreas, inclusive a nossa de patrimônio histórico. Vale lembrar que essa isenção fiscal ela é dada pelo governo do Estado de São Paulo. Esse ano foi em torno de 120 milhões de reais que foram abertos para a captação a partir de abril desse ano, e no início de agosto, esses recursos já se esgotaram. Ou seja, normalmente, o que nós instruímos quem quer participar desse programa é que ele faça isso com muita antecedência, ou seja, escreva o seu projeto um ano antes, para que ele possa ser aprovado. A tramitação de aprovação, principalmente na área de patrimônio histórico, não é uma tramitação simples, porque passa pelos órgãos de preservação, porque o seu projeto precisa estar de acordo com a aprovação dos órgãos de preservação. Então, normalmente, nós falamos o seguinte: plantem um ano antes para colher no ano seguinte. Não adianta querer chegar com um projeto hoje para captar amanhã. Então, o ICMS tem essa tramitação e ele tem teto. E esse teto é muito rapidamente esgotado. Então, precisa se fazer, primeiro, a elaboração do projeto técnico de restauro, ou projeto de arquitetura, ou projeto do acervo, enfim, o projeto cultural, que a gente chama. Precisa, depois, fazer esse projeto passar pelos órgãos de preservação para ter sua aprovação. Feito isso, aí sim se inscreve no programa do PROAC, para que tenha a sua tramitação interna e que normalmente demora em torno de 4 a 5 meses, se você não tiver nenhum probleminha no meio do caminho.
E aí você parte para a captação de recurso após você ter sido aprovado no PROAC, que sai no Diário Oficial, e aí se parte para a captação. Depois eu vou falar um pouco de como é que se faz essa captação. A Lei Rouanet é o mesmo procedimento, né? Ela também é isenção de imposto de renda. Normalmente são empresas com lucro real, então são empresas de médio para grande porte. Empresas pequenas tem muito, são até 4% do lucro do imposto a pagar. Então, é um volume pequeno quando a gente pensa em empresas pequenas. Esse programa também, a Lei Rouanet, permite pessoas físicas, é até 6%. Mas é muito difícil, na nossa área, pessoa física fazerem contribuições significativas. Normalmente, são contribuições pequenas, porque, claro, pessoas físicas, com exceção do Dr. Antônio Emílio de Moraes, que Deus o tenha, que eu me lembro, quando fizemos a Catedral da Sé, fez uma isenção fiscal pela Lei Rouanet, onde ele nos deu um cheque de R$120 mil. Mas é Dr. Antônio Emílio de Moraes, né? Nós, normalmente, as contribuições são pequenas, das pessoas físicas, e elas são muito mais significativas do ponto de vista da participação da comunidade no projeto do que do ponto de vista real financeiro que possa alavancar os projetos de restauro. Venho aqui e falo que os projetos de restauro não são baratos. Você, com R$500 mil, você monta uma boa peça de teatro. Com R$500 mil, dificilmente você consegue fazer um bom projeto, estou falando nem obra, um bom projeto de restauro, né? Então, a área do patrimônio histórico, ela é uma área que os profissionais são extremamente profissionalizados, tem que ter uma capacidade técnica muito grande. Não podemos, nós temos órgãos de preservação que são extremamente exigentes, e tem toda a razão de ser, porque já vimos coisas absurdas acontecerem no nosso patrimônio. Então, toda essa especialização, toda essa carga de profissional que precisa ter esse conhecimento, isso faz os materiais que temos que ter, enfim, tudo isso encarece muito o processo da recuperação do patrimônio histórico. Tá? Aí, não é aqui, né? Bom, aqui eu trouxe um pouco para vocês os dados do Ministério da Cultura. Esses dados são recentes, e é um comparativo entre captação de recursos e renúncia fiscal efetiva por ano. Então, nós podemos ver que nós tivemos uma renúncia fiscal de 2006 a 2017, portanto, há 10 anos, né, de 13.856.768.815 milhões de reais. Então, é um número significativo se a gente pensar em termos de um único programa e a cultura, né? Normalmente, os incentivos fiscais eles são maiores do que o orçamento do próprio Ministério da Cultura, os incentivos fiscais, né? E tivemos uma captação de 8.509.726.437 nesse período, 8 bilhões, né? E uma contrapartida do valor privado, e aí eu explico por quê, de 1.643 milhões. Na Lei Rouanet, nós temos duas categorias de incentivo. Uma categoria é o que a gente chama do artigo 18, e outra categoria é embasada no artigo 26. O artigo 18 são alguns projetos que podem ser enquadrados com 100% de isenção fiscal. No caso, acervo, patrimônio histórico, pode ser enquadrado nesse artigo. E existem outras atividades culturais que não são enquadradas no 100% de incentivo fiscal, como, por exemplo, como, por exemplo, uma construção de um teatro. A construção de um teatro ele não é enquadrado na lei, no artigo 18, com isenção de 100%. A iniciativa privada precisa contribuir com 30%, que é uma contrapartida da iniciativa privada.
Então, por isso que vêm esses recursos aqui, são normalmente projetos culturais que não obtiveram a isenção de 100% no investimento. Então, a iniciativa privada entra com recursos que a gente fala recurso de dinheiro, a gente fala dinheiro bom, né, que não é dinheiro incentivado. Tá? E aqui não vai dar muito para enxergar, mas infelizmente, eu sou péssima com esse negócio de coisa, acho que fizeram uma coisa aqui que não dá para enxergar. Mas, na área de patrimônio histórico, aqui está por área. Tá? Artes, artes integradas, artes visuais, aqui humanidades, e aqui, no final, nós temos patrimônio histórico. Só aqui, em patrimônio histórico, nos últimos 10 anos, também foram aportados, via lei de incentivo, 16.255.350.000 reais. Isso, na realidade, eu trouxe isso para mostrar que existe, sim, empresas que querem investir em patrimônio histórico. Os nossos projetos não são em número muito grandes, porque eles são em quantificativo financeiro muito altos, né? Então, por isso, mas a gente está tendo investimento nessa área por parte da iniciativa privada com isenção fiscal. Eu deixo bem claro isso. Aqui alguns dos projetos que nós participamos. O primeiro grande projeto que a Formate participou, a chamado do Dom Cláudio Umes, que aqui tem uma história bem interessante, que a Catedral da Sé foi interditada pelo CONTRU, porque ela estava com grandes problemas estruturais. E foi logo na sequência, Dom Cláudio assumiu a diocese como cardeal e chamou uma equipe de especialistas na área, e eu tive a honra de participar dessa equipe, onde falou assim, nós precisamos restaurar a nossa catedral. E ele fala que foi um sinal de Deus, porque ele estava rezando uma missa, e caiu um tijolo, graças a Deus não caiu em cima de ninguém. Ele falou, não, isso é um sinal de Deus que eu tenho que restaurar a minha catedral. Foi um projeto, na época, foi um projeto que foi abraçado pelo governo do Estado de São Paulo, foi abraçado pela Prefeitura de São Paulo, foi abraçado pelas grandes empresas brasileiras e empresas financeiras, Votorantim, Bradesco, o Banco Safra. Lembro-me como se fosse hoje, assim, mas como eles são judeus e vão patrocinar o bem católico? Não, os vitrais são bens artísticos, e bem artístico é bem da humanidade. Então, não tem problema se é católico ou se é judeu. O importante, então, ele restaurou todos os vitrais da Catedral da Sé. Esse projeto, na época, foi financiado pela Lei Rouanet, pelo Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura é um fundo do Ministério da Cultura, onde também recursos que sobram de projetos incentivados, ou o Ministério Público, enfim, todos os recursos que sobram de projetos que não são utilizados são colocados nesse fundo. Esse fundo são editais também, que eles soltam anualmente para a gente poder usar. Na época, também entramos com um pedido no Fundo Nacional de Cultura, então nós obtivemos recursos do governo federal, através do fundo, tivemos a Lei de Incentivo Rouanet, onde nós conseguimos essas grandes empresas que patrocinaram o projeto, tivemos a Lei Mendonça, também, na época, usamos também a isenção de ISS, e também usamos, foi isso mesmo, Lei Mendonça, Fundo Nacional e Lei Rouanet. Na época, esse projeto foi feito com 22 milhões de reais, e em dinheiro hoje seria mais ou menos uns 50 milhões de reais. Tá? Aqui nós temos a Capela de São Miguel, que até o Julinho está aqui, participou conosco nesse projeto. A capela também estava interditada, é uma capela mais antiga de São Paulo, que está ainda inteira, taipa, enfim.
ela estava interditada também. E aí, na época, também nos chamaram lá, e a gente começou um grande trabalho em São Miguel, com os projetos, depois captação de recursos, e também a questão da sustentabilidade da capela. A capela tem um aspecto interessante, que, além das questões técnicas que foram encontradas, e, enfim, da parte da artística, o Júlio depois também participou muito disso, o professor Tirapelli, nós montamos a seguinte situação. Primeiro, nós sabíamos que a igreja, enquanto instituição, ela não tem braços para poder fazer a gestão de equipamentos culturais. É muito difícil para ela. A missão da igreja não é a preservação do patrimônio. A missão da igreja é a preservação da alma humana, né, da humanidade. Então, nós criamos, então, conversando com o bispo, foi criada a Associação Beato José de Anchieta, uma associação sem fins lucrativos, e é uma associação cultural. Qual era a finalidade dessa associação? A finalidade dessa associação, porque ela é até hoje, era cuidar exatamente da capela e fazer a capela se tornar um bem sustentável em si. Com essa perspectiva, foi criada a associação. Essa associação passou a ser o que nós chamamos de proponente do projeto frente às possibilidades de incentivos fiscais, de leis de incentivo. Ela recebeu os recursos, ela gerenciou esses recursos e ela conseguiu também montar no processo um projeto de sustentabilidade que foi o circuito de visitação da capela. A capela ela continua existindo como capela, ou seja, a função dela ela não se tornou um museu, ela continua com a sua função original, que é capela, mas nós criamos dentro do projeto o conceito de circuito de visitação, para que ela pudesse receber pessoas, escolas, enfim, e que, através desses ingressos, para poder fazer a visita, ela pudesse ter recursos para fazer a sua manutenção. Isso é uma coisa muito interessante, que não adianta pensar no projeto de restauro e não pensar na sua manutenção pós-restauro, porque isso tem acontecido muito, depois de 10 anos, se retoma toda a conversa de novo para restaurar. Então, nós sempre defendemos que é melhor conservar do que partir para restaurar. Mas, quando restaurar, pense na viabilidade financeira no final do projeto para que ele possa ser sustentável. Aqui são outros exemplos. A Igreja Nossa Senhora da Escada também estava interditada pelo IPHAN. E aqui foi também Lei Rouanet, e aí foi Petrobras, Sabesp e BNDES. O BNDES, é importante vocês saberem, é o seguinte, ele tem uma linha de patrocínio para os projetos de patrimônio histórico e acervo, onde ele tem não chega a ser um acordo formal, mas existe um acordo informal com o IPHAN, que os bens tombados pelo IPHAN, o BNDES abraça para poder fazer o investimento através das leis de incentivo. Então, existe como esse bem é tombado pelo IPHAN, ele se enquadraria num incentivo do BNDES. O BNDES tem essa linha de crédito que é exatamente ligada ao IPHAN. Então, normalmente, projetos que não estão tombados pelo IPHAN, o BNDES não patrocina. Tá? Alguns casos excepcionais, mas a linha do BNDES é essa. A outra questão do BNDES é a contrapartida. Tá? E aqui eu não sei se nós temos... Aqui é São Luís do Paraitinga, onde foi feita uma reconstrução da igreja, e ela foi financiada através de convênio com a Secretaria de Estado da Cultura, então foi recurso próprio orçamentário. Voltando ao BNDES, o BNDES ele tem essa linha com bens tombados pelo IPHAN, mas ele sempre solicita uma contrapartida dos proprietários. A contrapartida, e aí foi um exemplo, nós fizemos o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro,
Foi um projeto que nós ficamos do início ao fim, foram 15 anos de trabalho, desde começar pela cobertura e depois ir baixando até chegarmos nos elementos artísticos, piso, enfim, hidráulica, aquelas questões todas, até chegarmos no acervo propriamente dito. Foram 15 anos de trabalho, foi um investimento do BNDES, Petrobras e do Mosteiro de São Bento. A BNDES aportou 10 milhões de reais, a Petrobras aportou 5 milhões de reais, e o Mosteiro de São Bento aportou 1.400.000 reais. Essa era a contrapartida do mosteiro. E, para que a gente pudesse obter esse recurso do BNDES, nós tivemos que, durante 2 anos, foi um trabalho de 2 anos, comprovar ao BNDES a questão da sustentabilidade da conservação do mosteiro. Eles só dariam os 10 milhões de reais se nós conseguimos comprovar que o nosso projeto, após ser executado, ele conseguiria financeiramente fazer a manutenção da igreja. Nós tivemos que fazer, durante 2 anos, um estudo econômico da questão da sustentabilidade, quantas pessoas precisariam trabalhar naquilo para fazer toda a limpeza, quantas pessoas visitavam, quantas pessoas pagariam o ingresso para a gente. Fizemos um áudio, né, um vídeo áudio, que as pessoas pudessem comprar para poder ter. Fizemos em 8 idiomas, como contrapartida. Ou seja, teve todo um estudo financeiro para que se comprovasse que, após a restauração, o Mosteiro de São Bento conseguiria fazer a manutenção da igreja. E, graças a Deus, nós conseguimos esse resultado, e hoje a igreja está completamente, 100% restaurada e mantida pelo mosteiro, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente. Quando a gente começa a pensar em patrimônio histórico, eu sempre falo assim, ideias todo mundo tem. Boas ideias, então, nossa, estão cheias. O problema é como viabilizar a ideia. Ela tem que baixar, ela tem que ir para o papel. E ela começa assim. A primeira coisa é verificar qual é o nível de tombamento do seu imóvel. A maioria dos proprietários que nos procuram não sabem disso. Não sabe se é tombado pelo IFAM, pelo CONDEFAB ou pelo seu órgão municipal de tombamento. Se sabe, não sabe qual é o nível de tombamento. Nós temos níveis de tombamento que são só fachada, nós temos nível de tombamento que é 100% tombar, nós temos tombamento histórico, tombamento arquitetônico, enfim, tombamento material, tombamento imaterial. Então, isso é muito importante a comunidade, os proprietários saberem qual é o nível de tombamento que existe. A partir desse momento, procurar empresas ou arquitetos especializados, se é acervo, historiadores, enfim, especializados em patrimônio histórico, porque existem muitos aventureiros. E esses aventureiros, normalmente, prejudicam muito mais o patrimônio na boa vontade de fazer. Não vejo isso como uma coisa de má vontade. Mas, muitas vezes, no afã de arrumar, de pintar, de conservar, acabam usando técnicas que não são apropriadas e acabam danificando o bem, fazendo com que, para a restauração, fique muito mais caro o processo, porque você teve uma degradação maior ainda do que a degradação do tempo ou da falta de conservação. Então, procurem arquitetos, enfim, historiadores que tenham afinidades, que tenham capacidade técnica de desenvolver o projeto. É parte, não adianta querer fazer captação de recursos sem o projeto básico aprovado. Isso, assim, o primeiro passo, vocês precisam ter o projeto, né? E aí fala uma outra questão. Ninguém patrocina papel. Não existe, assim, é muito difícil, não é que não existe, mas é muito difícil vocês conseguirem patrocínio para projeto. Projeto, no papel, ele fica lá, ele é aprovado, tal. Mas, se de repente vir um outro gestor e resolver não fazer aquele projeto, o projeto vai para a gaveta. Patrocinador, ele quer um produto, ele quer que ele seja visto, ele quer um resultado de fato. E projeto não é resultado.
projeto é meio. Então, a primeira coisa que eu falo é que todos os proprietários têm que ter uma forma de captar recurso para a elaboração dos projetos. Como é que se faz isso, então, se eu não vou usar a lei de incentivo? Isso se faz como nós fazemos, aliás, a Igreja Católica faz isso brilhantemente, são as rifas. São as rifas que sempre fizemos, né? São os churrascos, as quermesses. É assim que a gente faz. E é assim que a gente envolve a comunidade para que aquele bem seja preservado por ela. É quando ela se envolve. E se envolver não é só chegar nas reuniões e falar, precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer. Eu sempre falo, precisa fazer e precisa pôr a mão no bolso. Então, uma das grandes dificuldades para patrimônio histórico é exatamente esse primeiro passo. É não existirem projetos de restauro ou projetos históricos de acervo, enfim, bem elaborados. Por quê? Porque mas não tem dinheiro. E patrocínio é muito difícil para projetos. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, você tendo o seu projeto aprovado nos órgãos de preservação, conversar também com equipes que possam elaborar o projeto cultural, que é um segundo passo, tá? Dentro da lei, do que a lei possibilita, sempre com a visão de que aquele projeto não pode se esgotar em si, né? Ou seja, com a visão da sustentabilidade e da contrapartida. Tá? Qual vai ser a contrapartida que a comunidade, o proprietário, enfim, vai dar a esse imóvel para a sociedade? Visto que renúncia fiscal nada mais, nada menos do que impostos que nós pagamos e que o governo renuncia em prol da cultura, ou seja, é um dinheiro público, se a gente pensar em última instância. Então, isso é importantíssimo. Quando se monta um projeto cultural, nesse momento, exatamente no momento da montagem do projeto cultural, já tem que se montar uma estratégia de viabilização financeira. Não, é muito difícil, e eu falo isso muito tranquilamente, você montar um projeto do porte de patrimônio histórico, não estamos falando aqui de um livro, estamos falando aqui de um projeto grande, patrimônio, sem já pensar na estratégia da viabilização financeira desse projeto. Ou seja, sem saber a quem nós vamos pedir recurso. Porque é em cima disso. Se eu for montar um projeto onde eu vou pedir recurso para o sistema financeiro, eu tenho que pensar numa contrapartida que o sistema financeiro goste, aceite. Porque, senão, eu monto um projeto para o sistema financeiro e dou como contrapartida, como se ele fosse a empresa que vende roupa do lado da minha casa. Não pode. Né? Então, são estratégias que têm que caminhar na montagem do projeto cultural. Quando se monta um projeto cultural, eu já sei quem eu vou procurar. Eu já sei qual é a carinha dessa empresa. Eu já sei no que essa empresa gosta de investir ou não gosta de investir. Isso que nós chamamos de estratégia de viabilização financeira. Eu não uso muito o termo, não gosto de usar o termo captação de recursos. Por quê? Porque um projeto de restauro, um projeto de conservação de patrimônio histórico, ele é muito mais do que simplesmente eu vender alguma coisa. Né? Ele, em si, tem toda uma cultura local, cultura histórica, cultura comunidade. Então, isso tem que estar sendo pensado quando a gente vai propor esse projeto à iniciativa privada, a uma empresa. Ela tem que ser parceira nessa discussão desse projeto, para ela se sentir também parte integrante desse projeto. E aí, sim, ela patrocinar os volumes financeiros que nós vamos pedir. Então, isso é fundamental. Incorre-se muito no risco, no erro, desculpa, muito no erro de, a gente faz o projeto, a gente vai lá, aprova o projeto, olha, está aqui, saiu no Diário Oficial, oba! E morre na gaveta. Por quê? Porque vocês pensarem para quem vocês vão apresentar isso? Não. Não, a gente entrou no sistema,
preencher o sistema e acha que com isso está resolvido o seu problema. Não, não está. Seu problema começou. Então, por isso que eu falo, quando forem montar projeto, principalmente comunidades menores, prefeituras, né, cidades do interior, vocês têm uma comunidade de empresas que têm suas fábricas, né? Então, vão procurar essas pessoas, vão conversar com essas pessoas para saber se aquele projeto é um projeto que eles têm vontade de participar. Quando é a cidade de São Paulo, nós temos várias instituições aqui, que são instituições que nós podemos procurar para conversar, dialogar. Não adianta chegar e falar, mas meu projeto, eles vão me dar 9, eu já ouvi isso, eles vão me dar 9 milhões de reais porque vai ficar uma placa com o nome deles. Ô, placa cara, hein? Uma placa com o nome de uma empresa, 9 milhões de reais? Não, gente, não é assim que funciona. Qual é o processo? Não é a placa que interessa para o patrocinador. O que interessa para o patrocinador é qual é o processo, como é que vai ser feito. Vai ter educação patrimonial? Eu vou poder levar os meus diretores para fazer uma visita, como nós fizemos tanto na Catedral da Sé, como na Boa Morte, já com Dom Odilo, que nós levamos os diretores das empresas para visitar, nós mostramos as técnicas que estavam sendo aplicadas. Então, nós fomos até a empresa, na época, Dom Cláudio rezou uma missa lá para todos os funcionários. Nós convidamos os funcionários através de visitas. Ou seja, você precisa ser parceiro do patrocinador e não uma placa. Claro que a placa faz parte, mas não é isso que faz com que ele patrocine. E isso eu ouvi muito. Não, mas ele vai ter o nome dele na placa. Gente, né, hoje em dia, com a internet, placa é o de menos. Né? Se ele quer ter o nome dele, ele vai ter o nome dele na internet, que vai ser muito melhor. Inclusive isso, os projetos de restauro têm que prever as ações digitais, o sistema digital de comunicação. Né? Facebook, tem que ter página de Facebook. Por quê? Porque é isso que faz com que o patrocinador seja visualizado dentro de uma proposta de um projeto cultural que não seja só um projeto de restauro, mas que seja um projeto de cultura. O restauro é uma parte da nossa cultura. Nós precisamos mostrar mais coisas. Nós podemos fazer mais coisas. Então, é isso que eu acho que um projeto cultural se viabiliza. Né? Então, eu agora vou mostrar o último vídeo, que é para... eu me empolgo um pouco, mas é porque eu sou muito executiva. Então, eu começo a lembrar das coisas. Mas eu vou mostrar um vídeo... Esse projeto foi o projeto da Ordem Terceira de São Francisco, no Largo São Francisco. Também era uma igreja que estava interditada há muitos anos. Foi uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo, a Arquidiocese de São Paulo e as leis de incentivo, a MAFRE, Banco do Brasil, que, através das leis de incentivo, fizemos uma parceria, e essa parceria resultou na reabertura da igreja, com espaços expositivos,
com um sistema de café, exatamente pensando na questão da sustentabilidade da igreja. E hoje está lindíssima, aberta para todos visitarem, vale a pena. Muito obrigada, fico à disposição das perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Lá em cima. Boa tarde, professora. Uma pergunta pontual sobre o caso da Ordem Terceira de São Francisco. E o órgão, por que não entrou? Na época, quando nós iniciamos esse projeto, é um órgão importantíssimo. E, quando nós iniciamos esse projeto, o Governo do Estado de São Paulo queria, na realidade, através do convênio da Secretaria de Estado, fazer a recuperação estrutural da igreja. A igreja estava com um problema estrutural, estava fechada, enfim. Então, o grande problema era tirar a igreja eu sempre falo, da UTI. Esse foi o nosso primeiro problema. O órgão, nessa ocasião, ele, apesar de estar na UTI, ele não fazia parte do conceito do projeto, que era exatamente da recuperação estrutural da igreja. O órgão seria um passo adiante, quando se fosse feito, e na Ordem Terceira, se você verificar, nem todos os altares artísticos foram feitos. Foi feita uma parcial exatamente onde eles estavam desmontados. E o Julinho conseguiu recuperar... Quantos foram, Julinho? 3 ou 4 pinturas, né, que nós conseguimos recuperar lá na Ordem Terceira? 6? Poxa, então, 6 pinturas que a gente conseguiu através do edital da Secretaria de Cultura, do PROAC. Tá? Então, a gente fez uma série de composições financeiras onde não cabia, naquele momento, o órgão. Nós temos um outro problema também muito sério aqui com relação a órgão. E eu não sou especialista, mas esses meus 22 anos de experiência comprovaram que existe uma discussão muito grande entre os organistas e os organeiros de o que é melhor para o órgão. Essa discussão ela é tão, às vezes, complicada que a gente perde o time. Né? Perde o time de apresentação do projeto, porque eles não se entendem. Eu não sou especialista, mas, nesses 22 anos, foi o que aparece para nós todos aqui. Então, assim, acho importantíssimo a Ordem Terceira dar continuidade ao projeto de restauro. Né? Não só o órgão, como os altares. Os altares laterais precisam ser recuperados do ponto de vista artístico também. Nós fizemos, nesse vídeo, vocês viram também, a historiadora fazendo todo o levantamento, o inventário dos bens da ordem. Esse inventário tem uma série de objetos que precisam ser restaurados, tanto do ponto de vista das roupas, do tecido, como do ponto de vista dos documentos. Eu sei que existe um pessoal que também está estudando muito a questão das partituras que foram encontradas. Isso é muito importante. Agora, são projetos que eles precisam, não podem ser misturados num bolo só. Eles têm que ser projetos pontuais, porque cada um deles tem a sua técnica, e cada um deles vai ter um tipo de patrocinador. Então, o órgão é uma coisa, tecido é outra, documentação é outra, então não dá para a gente misturar. Foi por isso que o órgão não entrou nessa ocasião. Tá? Fala, Júlio. Eu posso, nesse caso, prestar mais uma informação adicional. No momento, existe um projeto que já está elaborado de restauro de um dos 2 órgãos. Lá existe um órgão grande e um órgão, já do século XX, um órgão bem mais antigo, menor, que é do século XVIII. Que, coisa rara, preserva toda a sua sonoridade original. Né? Esse órgão, existe já um projeto
a grande organista Elisa Freixo, que é responsável por aquele famoso órgão lá da matriz de Mariana, né? Ela está à frente desse projeto, nós estamos colaborando também. Nós, evidentemente, não somos restauradores de órgãos, vamos restaurar o móvel apenas, que tem pinturas, aquilo tudo, e ela tem contato com um grande organeiro, um estrangeiro, uma pessoa alemão, né, que tem condições de restaurar aquilo, né. Posso adicionar ainda que a ação que houve na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco teve um resultado muito interessante. A Ordem Terceira como que se reanimou, se revitalizou consequência daquilo, está se reorganizando e já com resultados bastante expressivos, né, do ponto de vista administrativo, conseguiram solucionar. Havia uma escola lá que havia sido fechada, havia mais de 30 reclamações trabalhistas, estão acabando com todas elas, só tomou 2 só para terminar, né, conseguiram reformar um prédio que eles têm para alugar para fins comerciais, então, pouco a pouco, estão se reestruturando. Isso é também já que se falou de pós-restauro, eu quero dizer também que o pós-restauro pode ter esse tipo de efeito benéfico, né? Os irmãos terceiros franciscanos se animaram muito e estão sendo capazes agora, talvez seguindo até exemplo da metodologia de trabalho que foi usada lá, né? E se reorganizar e reconstruir toda a sua ação. Eu vou complementar você, Júlio, que eu acho o que é mais importante quando uma comunidade abraça a questão do restauro é exatamente essa motivação da continuidade da preservação do patrimônio. Tem várias comunidades que a Ordem Terceira é exemplo, São Miguel é exemplo, a Diocese de Taubaté, a Fundação Dom Couto é um exemplo, onde a comunidade, a partir do momento que começa a ver os efeitos da recuperação patrimonial, ela começa também a recuperar a sua identidade, né? Então, eu tenho um termo que eu uso muito, que só se conserva o patrimônio histórico, só se reconhece o patrimônio histórico se a comunidade o fizer. Não adianta vir de cima para baixo falar isso é patrimônio histórico, se para aquela comunidade aquilo não tem significado. Então, o patrimônio histórico, e eu acho que ele só persiste, principalmente o patrimônio histórico católico, exatamente porque a comunidade abraça esse patrimônio. Porque nós temos visto, aonde a comunidade não abraça o patrimônio, ele cai, ele tomba, de fato. Nós acabamos de ter agora, na Bahia, em Salvador, vários imóveis que estão completamente em ruínas e outro dia caíram, de fato. São tombados pelo IPHAN, mas não existe uma comunidade que o protege. Isso nós temos a vantagem, quando falamos nós, né, a Igreja Católica tem essa vantagem, porque as comunidades abraçam os seus templos, abraçam os seus espaços de fé. Às vezes não sabem os passos a serem dados, mas sabem que precisam preservar aquele bem. Não por conta só da sua arquitetura, não por conta só das suas imaginárias, mas porque ali se existe fé. Eu acho que o mundo só vai para frente se existir fé. E eu acho que é isso que nós precisamos, mais que nunca. O que eu quis mostrar para vocês hoje foi: é possível ter recursos para recuperar o nosso patrimônio histórico? Sim, é possível. Desde que sejam projetos consistentes, projetos que financeiramente possam ser viabilizados e com equipes técnicas capacitadas para tal. Mas a comunidade tem que estar sempre envolvida. Só isso não basta. Tá? Obrigada a todos. Tá? Só vou pedir uma gentileza, quem for fazer pergunta, se identificar, por gentileza. Ricardo. Oi, professora, meu nome é Diana, eu sou arquiteta. Primeiro, eu queria congratular a sua apresentação, porque eu fui formulando uma questão que foi respondida no decorrer da sua apresentação. Então, então eu dei uma adaptada mais no sentido de pedir que você explicasse, não sei se dá para quantificar, mas da importância dos técnicos especializados e da conscientização de quem vai pedir esse projeto, pedir um incentivo posteriormente, de que as pessoas que trabalham com isso tenham realmente conhecimento nesse tipo de intervenção.
Inclusive, dentro desses projetos, pela sua experiência pessoal, o quanto desses projetos que você conseguiu ver no seu trabalho, no mercado mesmo, que teve essa preocupação com algo que na arquitetura do mercado mesmo a gente chamaria de pós-ocupação, né? Que seria o pós-restauro, porque a minha experiência é curta, mas eu, desde quando era estagiária em escritório que era voltado a isso, eu via proprietários saindo correndo atrás de escritório especializado, porque ou recebeu um projeto que não foi aprovado pelo órgão, por que será, né? E mesmo uma manutenção que depois que eu vi, assim, por exemplo, bens que já foram, no caso arquitetônicos, que foram recuperados, mas depois a manutenção se restringia a repinturas, por exemplo. Eu estava fazendo um trabalho pontual de conclusão de curso, que nos 2 anos que eu já sabia que eu ia tratar aquele objeto, 2 anos para um trabalho de conclusão de curso parece esquisito, mas é porque eu estava inserida no contexto, mas nesses 2 anos eu fui fazendo fotos que eu, no próprio inventário, eu via repinturas que estavam degradando bem, porque assim eu via, mas era vermelho, agora está amarelo e agora está azul. Então, é nesse sentido a minha pergunta. Na verdade, é super válido o que você está falando, pelo seguinte: na vontade de fazer, acabam fazendo pior, né? Mas o que eu vou dizer assim, dentro do projeto cultural, você tem um projeto de arquitetura de restauro, que realmente, mesmo o jovem arquiteto que queira fazer um projeto de restauro e não tenha tanto conhecimento, vá aos órgãos de preservação, sentem com eles, apresentem o projeto, peçam a colaboração. O que acontece é que as pessoas fazem o projeto dentro do seu escritório e depois vão apresentar ao órgão de preservação. Então, eu sugiro que vocês façam o projeto já junto com o órgão de preservação. Isso do ponto de vista da arquitetura. Mas o projeto cultural é aquilo que eu venho falando. Ele precisa ter a comunidade envolvida. Então, o que nós fazemos? Faz parte do nosso trabalho. Normalmente, nós contratamos aquela pessoa que depois vai ficar na igreja para fazer a limpeza. E ele participa conosco do processo todo de restauração, para ele ter um entendimento. Quando eu falo ele, não é uma pessoa só, às vezes é uma equipe que a própria igreja fala, olha, essas pessoas eu quero que vocês formem dentro da restauração. Então, nós formamos, que são os nossos agentes, que a gente considera. Essas pessoas são da comunidade e essas pessoas é que depois vão poder fazer a manutenção, conservação, limpeza. Essas pessoas é que quando tem algum problema, por exemplo, ela verifica, olha, tem um padre, chegou um padre que ele está querendo pintar o santo de cor. Pode. Então, ela sabe para quem ligar no órgão de preservação, para perguntar, para saber se ela pode fazer aquela ação ou se ela não pode fazer aquela ação, né? Então, a formação de agentes da própria comunidade é importantíssimo, para que eles acompanhem conosco como é que se faz e a quem a gente se dirige quando a gente tem alguma dúvida. Isso é importante. O que é importante também num projeto de restauração é o pós-restauro, é a pós-ocupação, é exatamente a gente trabalhar com materiais que a gente possa saber como vai fazer a limpeza desses materiais, enfim. Então, nos nossos trabalhos, no final da obra, faz parte, inclusive, a construtora tem que fazer isso, é um manual de conservação. Esse manual de conservação ele tem que existir. E isso tem que ser exigido já quando se faz a concorrência para a empresa que vai fazer o restauro. Então, nesse manual de conservação, está a questão das pinturas, aí o Julinho passa sempre para a gente o que tem que fazer, a questão da obra, a questão da limpeza do piso, a questão da limpeza das arandelas, a questão da imaginária, o que pode, que tipo de... Eu posso passar álcool, não posso passar álcool, eu posso passar detergente, não é para passar detergente, enfim. Todas essas questões a gente coloca no projeto e faz parte da entrega da obra, a entrega do manual de conservação. Isso é importantíssimo, e a minoria faz. E a outra questão é, no projeto cultural, você também prever espaços que você possa utilizar para locação, por exemplo. Na ordem terceira, a gente previu um espaço para alocar para fazer exposições itinerantes. Tem muitos artistas que querem fazer exposição e não tem espaço. Então, ele pode, de repente, alocar esse espaço para poder... E essa alocação vai ser, o resultado disso vai ser aplicado na conservação do restauro.
Cafés, né? Você pode fazer uma parceria com os cafés, Suplicy, enfim, qualquer um desses, mas você tem que deixar no seu projeto uma infraestrutura capaz que depois eles poderem instalar, porque senão chega lá e fala, mas não tem espaço, não tem água, não tem, então não tem como, né? Então a gente já pensa nisso, né? Então, tudo isso tem que ser pensado no projeto. Por isso que eu falo que um projeto de restauração não é só arquitetura, né? Ela é muito mais que arquitetura. Boa tarde, é Ricardo. Eu acho boas partes das colocações já foram feitas. Sou engenheiro, trabalho em Paraíba, GTRI. Qual que é a ideia? Você falou que tem uma associação das consultoras de restauros. Como é que está sendo tratado isso com as dioceses geral, se está tendo esse entrosamento, para justamente não acontecer o que falou aqui, o padre quer pintar o santo de outra cor, depois vem outro padre e pinta de outra, ou mesmo as manutenções em taipa, tal, que não tem uma cultura numa cidade pequena de nem como fazer. A preocupação, eu sei que do CREA eu não desconheço essa preocupação, essa associação, você falou que as grandes empresas que estão mexendo com esses valores altos que não cabem nas cidades pequenas. Como é que consegue fazer isso chegar nas outras dioceses? Olha, eu tenho trabalhado com várias dioceses no estado de São Paulo e fora de São Paulo, e o que me parece que está existindo uma grande preocupação por parte das dioceses. Esse simpósio é um exemplo disso, já foi feito no Rio de Janeiro, se não me engano, também. Então, eu acho que isso já são os primeiros passos para que a gente conscientize a comunidade católica de que preservar o patrimônio precisa fazer com uma metodologia adequada e não estou com vontade de fazer. Eu já vi frases do tipo, por mim, derruba essa igreja e eu construo uma nova, né? Então, eu acho que... E aí eu vou comentar algo assim. Eu acho que os seminários eles teriam que ter muito mais valoração nessa parte de patrimônio histórico. Os padres têm saído muito dos seminários sem essa visão do patrimônio histórico. E não vejo que isso é um problema só dos seminários. Acho que é um problema de educação do Brasil inteiro, né? Então reflete, claro que reflete também no seminário. Me parece que nas última década essa preocupação passou a existir e os seminários passaram a ter uma valoração maior com relação à questão de patrimônio histórico católico. Pelo menos é a minha sensação, que está melhorando. É devagar, mas está melhorando, está melhorando. Alô, boa tarde, aqui. Oi, tá me ouvindo, né? Então, nós estamos no Brasil... Por favor, se identifique. Padre Raimundo, obrigado. Paróquia São João Maria Vianney, Lapa. Estamos no Brasil, né, infelizmente, lugar da corrupção, do tráfico de influência e da falta de credibilidade no que diz respeito à gestão do dinheiro público, né? A Lei Rouanet, a gente sabe que passa por suspeição nacional em termos do acesso a ela e de como ela é utilizada. A revista Veja, dessa semana, em edição nacional, mostra justamente isso, inclusive envolvendo, né, como vítima a Arquidiocese do Rio de Janeiro, né, e também mostra a burocracia e a burocracia que há para ter acesso também a esse dinheiro. A gente percebe que, infelizmente, quem merece, quem precisa, muitas vezes não tem acesso a ele. Bom, e as Olimpíadas mostraram muito bem a questão da cultura do superfaturamento, né, que fica 3 vezes mais do que se gastou na obra. E, é claro, o meio artístico não foge disso, porque estamos no Brasil, repito, e não em Zurique, na Suíça, né? A gente percebe que há uma casta artística e também um monopólio no que diz respeito à restauração no Brasil. Ou seja, só tem acesso se aquele artista renomado avalizar. Só tem acesso ao dinheiro se aquela empresa tal for a operadora de tudo. Ela faz o projeto, ela faz a captação do recurso, ela conhece as pessoas que estão lá dentro, que liberam o dinheiro lá no ponto final. E nisso tudo a gente sabe que corre a corrupção, né, que se fala muito de comissão, não se fala de propina, né, fala-se de comissão, de gratificação, né. Então,
a imprensa é farta em noticiar isso tudo. Então, lá na ponta, a gente vê que um projeto ou outro de renome, de significância nacional, como a Catedral da Sé, a Igreja da Boa Morte, a Igreja de São Francisco, né, tem acesso, mas, na realidade, como alguém dizia, não chega nas pequenas realidades, né, jamais chega. Então, vamos falar como... A gente ouve aqui discurso muito bonito, como diria a filósofa judia naturalizada norte-americana, Hannah Arendt, né? Vamos aos fatos. Os fatos não corroboram essa facilidade, essa gentileza toda e esse esforço de tornar acessível, né, o dinheiro e o acesso aos órgãos do patrimônio público. O Compresp de São Paulo é terrível. Chega lá no balcão e falar com algum técnico e pedir um aconselhamento para trocar a telha, uma telha de uma igreja tombada, né? Então, eu queria ver com a senhora como a gente se libertar, né, desse monopólio, né, de empresas, que são poucas, e também de artistas, que se dizem artistas, né, doutos, né, no saber da arte. Né, e nós, padres, somos até subestimados no conhecimento. É claro que alguns cometem aberrações artísticas por aí, jogando tinta em qualquer lugar, como se diz, mas não são todos, tá? Não são todos. Ainda bem que são a minoria. É isso aí. Mas no português, claro, é isso. Há muita corrupção no meio, há muito tráfico de influência. Né? Na realidade, eu vou deixar bem claro. As leis de incentivos, elas foram criadas para incentivar o mercado cultural. Quando se fala em leis de incentivos, se fala em mercado. Não se fala o dinheiro que vai ser doado. Não é uma doação. É uma ação de mercado. Na área de patrimônio histórico, nós saímos um pouco das dependências do DPH, do IFAM e do CONDEFA, Compresp, né, no caso. Por que nós saímos um pouco? Porque, nos últimos 20 anos, as empresas se profissionalizaram. Muitas empresas que hoje existem, nós temos na área de museu a Expomos. A Expomos era quem? A Marinês, ela era da prefeitura, se não da prefeitura do Estado. Ou seja, muita gente saiu do âmbito público e passou para outra mesa. Ou seja, nesses últimos 20 anos, se estabeleceu um mercado cultural. A área artística se profissionalizou. Por isso que eu também falo que as comunidades precisam se profissionalizar. Isso que é importante. Não é uma doação que a gente faz porque a gente tem fé. É uma relação de mercado. É uma relação, não é uma relação, e aí concordo, não é uma relação justa. É uma relação, eu vou te dar em função do que você for me dar, com as regras de mercado. A lei de incentivo à cultura, todas elas prevêem um item que se chama item para captação de recurso. Tem um item lá, captação de recurso. Né? Ou seja, então, ela legitima o captador de recurso, ela legitima que isso é mercado. Eu acho que, hoje em dia, muitas vezes, os próprios órgãos de preservação estão começando a conversar com a iniciativa privada, nós que somos da iniciativa privada, estão conversando conosco para eles também terem soluções que, muitas vezes, eles desconhecem. Por quê? Porque eles não têm recurso para profissionalizar os seus técnicos. Muitos técnicos saem das universidades sem nenhum conhecimento e entram nos órgãos de preservação, e são eles que vão dizer para você se você pode fazer isso ou não. O que está acontecendo hoje? Então, é um processo. Eu acho que, nos últimos 20 anos, nós estamos, na área de patrimônio histórico, nós estamos avançando, que é exatamente isso. Nós precisamos ter profissionais, não só profissionais nas grandes cidades, mas profissionais nas pequenas cidades. Nós precisamos voltar, e aí eu acho o papel fundamental da igreja. Se você tem a sua igreja, ela é tombada, ela é histórica, profissionalize um profissional na sua cidade, vá atrás da sua cidade, faça com que ele vá fazer cursos, que ele vá participar de simpósios como esse, porque é isso que vai profissionalizá-lo para ele poder fazer a conversa do mercado. Então, eu concordo contigo, padre. Realmente, nós temos vários imóveis, o padre Márcio está aí,
ele tem a capela da Vila Maria Zélia, que é uma... Todo mundo fala da Vila Maria Zélia, virou teses e teses e teses e teses de mestrado, doutorado, pós-doc da Vila Maria Zélia, e nós não estamos conseguindo recurso para restaurar a igreja. O projeto está pronto, está aprovado, e a gente não está conseguindo. Por quê? Porque a Vila Maria Zélia não é a Catedral da Sé, com certeza, né? Mas ela tem tanta importância quanto. Né? Então, são coisas que a gente ainda está vivendo, né? E que temos que aprender a conviver com isso e ver como é que nós vamos resolver esses problemas. Eu tenho uma tese que eu estou propagando, estou defendendo, que é por que, e aí vou falar no caso da Arquidiocese, não sentam com o BNDES e faz uma linha de crédito para as igrejas tombadas católicas. Uma linha de crédito que vai ter uma renúncia fiscal, o BNDES vai fazer uma renúncia fiscal de 100 milhões, por ano, 15 milhões vão ser destinados às igrejas católicas com projetos. Pronto, é uma linha de crédito. Tem essa via lei de incentivo e tem também financiamento, um financiamento a 1% ao ano. Por que financiam casa, geladeira, carro, e não pode fazer um financiamento, um juros mais baixo? Isso é uma conversa de gente grande. Isso é uma conversa que a CNBB, a Diocese, tem que ter com o governo federal. Olha, eu tenho mais de 22 anos nessa área, e eu, sinceramente, o que é tráfico de influência? O que eu vejo é o seguinte, é claro que se o presidente do BNDES, a filha dele é uma arquiteta, e faz um projeto direitinho, e ele impõe no BNDES, ela vai ter patrocínio. Né? Isso está errado? Está errado, mas acontece. Né? Agora, nesses 22 anos, todos os patrocínios que nós adquirimos foi através de um bom projeto. O projeto era bom e era encampado, claro, você fala assim, era encampado pela comunidade. Quando eu falo comunidade, era encampado pelo cardeal, depois encampado pelo padre, depois encampado... Então, São Luís do Paraitinga, a igreja se recupera porque a comunidade de São Luís do Paraitinga, na época, eu me lembro da prefeita, Ana Lúcia, as brigas homéricas que ela fez no Palácio dos Bandeirantes para conseguir recurso, e nós íamos junto com ela. Né? Então, assim, tem tráfico de influência. Agora, o que eles falam da Rouanet, que tem desvios de recurso, eu, sinceramente, nos meus 22 anos, eu nunca participei de um processo onde houvesse desvio de recurso. E me nego a quando chega-se numa empresa e uma empresa coloca o seguinte, não, você precisa dar 10% do patrocínio para o diretor comercial. Eu levanto e vou embora. Né? Porque nós não trabalhamos assim. Agora, tem empresas, como em todas as profissões, então, tem gente boa e tem gente ruim. Isso não significa que a lei é ruim. Isso significa que tem gente que usa a lei de má-fé e tem gente que usa a lei de boa-fé. Então, a lei foi aprimorada, nós tivemos agora uma IN, uma instrução normativa, onde aprimorou para exatamente não acontecer esses desvios de 3, 4 projetos idênticos, e que ele só mudava o nome, e depois captava um projeto de 100, captava 10 vezes, virava 1 milhão. Né? Então, essas coisas acontecem em todos os lugares. Agora, as leis de incentivo, e é isso que eu tentei mostrar aqui, se nós não tivéssemos as leis de incentivo, nós estaríamos numa situação muito pior. Não está bom, mas estaríamos numa situação muito pior. Porque o orçamento da cultura, eu falo, orçamento da cultura é, na hora de você colocar dinheiro no orçamento, que eles fazem todo final de ano, a cultura é a última. A última, para não dizer a última, ela é a penúltima, porque o último é direitos humanos. Né? Aí está a última. Quando vai cortar recurso, a cultura passa a ser a primeira a cortar. O primeiro corte é na cultura, porque o nosso poder público considera que cultura é supérfluo. Né? Então, já começa essa mentalidade. Então, assim, bem ou mal, as leis de incentivo, eu as defendo, por quê?
porque foi uma forma da gente sair um pouco desse corte orçamentário e a gente trabalhar com a iniciativa privada. Claro que, como é mercado, empresário, cada centavo dele ele quer que renda 5 vezes. Não é 1 para 1, é 1 para 5. Por isso que os projetos precisam estar muito bem estruturados, montados, para que ele perceba no projeto a valoração, e não só o nome da marca dele. Ou seja, quando você pega uma empresa e fala assim, qual é a missão da empresa? Quando você olha a missão da empresa, essa missão da empresa ele precisa ver refletido no projeto. Se ele não vê refletido no projeto, ele não está de acordo com a estrutura da empresa dele. Então, isso foi bom, estamos engatinhando ainda, são poucos anos, as empresas são muito recentes. No mercado, os arquitetos jovens que vão para a área de restauração, a cada 100 é um que gosta, né, que se apaixona. E preservar patrimônio histórico e a memória, eu vejo que é muito mais uma missão do que uma situação de mercado. É uma missão, demora, temos que ter paciência com os órgãos de preservação, paciência com os proprietários, paciência com o Estado e paciência com os empresários. Então, mas a gente conseguiu nesses últimos anos, a gente tem conseguido preservar a nossa memória e eu acho que temos que continuar persistindo. Agradecemos muito a conferência da senhora Rosana Deleles, especialista em administração cultural e preservação do patrimônio, a quem mais uma vez eu peço uma salva de palmas.